Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta videoaula vamos resolver a questão 33, IFES 2018. A respeito dos fenômenos térmicos, analise as afirmações a seguir. Antes da gente partir para as questões aqui, vamos fazer um resuminho aqui, fazer um lembrete. O calor ele pode se propagar de três maneiras. Por condução, é quando o calor está sendo propagado através de um sólido. Por exemplo, se você tem uma barrinha de metal, isso aqui é uma chama, ó. Se você esquentar essa ponta dele, o calor ele vai se propagar, ele vai se conduzir até a sua mão. Pensa aí numa colher de metal, né? Se você deixar essa colher aqui, ó, ela vai esquentando, então o calor está se conduzindo. Então, condução é através dos sólidos. A outra maneira que existe do calor se propagar é por convecção. Aí eu já estou trabalhando com gases ou líquidos. Por exemplo, o ar-condicionado. Normalmente nós instalamos o ar-condicionado em cima, né? Por quê? Esse ar fica frio de cima, ele pesa, desce. O ar que está embaixo, quente, sobe. Nós sabemos que o ar quente ele é mais leve do que o ar frio. Então, esse ar quente ele vai subir. Esse movimento aqui dessa massa gasosa, nós chamamos de convecção. Então, convecção existe entre gases e líquidos. Irradiação, a terceira maneira do calor se propagar. Irradiação. Ela ocorre no vácuo, então das três é a única que ocorre no vácuo, né? O raio infravermelho do Sol chega até a Terra, né, passando pelo vácuo. Então o raio atravessa o vácuo e chega até a Terra, que nos aquece aqui. Então dos três, irradiação é o único que não precisa de nenhum meio para se propagar. Não precisa nem de sólido, nem de gasoso, nem de líquido. No próprio vácuo ele se propaga. Bom, feito essa revisão, vamos analisar cada item a seguir. Item 1. Um carro fechado, estacionado na rua, exposto à radiação solar, tem sua temperatura aumentada ao absorver energia radiante. A energia que atinge o teto do carro penetra nele através do fenômeno de irradiação térmica. Veja bem, você tem um carrinho parado aqui, ó. Esse aqui é o nosso carrinho. O raio solar chegou aqui, Sol. Como que esse calor penetra aqui? Não é irradiação, né? Através de quem? Da condução, principalmente condução, né? Então, a superfície dele, a maior parte é metálica, o calor se propaga bem no metal, então vai entrar de um lado ao outro. Depois, aqui dentro já vai ocorrer o quê? A convecção. O ar que está lá dentro vai ficar quente através da convecção. Ok? Então, não é irradiação. Então, essa primeira afirmativa é falsa. Segundo, calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Então, você tem um corpo quente, você tem um corpo frio. Quando essa energia passa do mais quente para o mais frio, isso é chamado de calor. Então, essa questão está correta. Então, calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperatura diferente. Vai chegar um determinado momento que esse calor que está saindo desse corpo, que está mais quente, vai para o frio, até que chega uma hora que eles ficam com a mesma temperatura. Aí eu tenho um tal do ponto de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio entre os corpos quando eles têm a mesma temperatura. Então, calor é a transferência de energia. Então, só existe calor se houver movimento dessa energia. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3. O conceito de calor está relacionado com a sensação térmica, ou seja, um dia em que a temperatura ambiente está em torno de 40 graus, há um alto índice de calor. Não. É a mesma coisa que se eu falasse que uma pessoa tem calor. Quando eu uso aquele termo, né, no nosso dia a dia, que eu falo assim, eu estou com calor. É um termo fisicamente errado, porque acabamos de falar que só existe calor
em trânsito, quando essa energia está em movimento. Você falar que tem um alto índice de calor é a mesma coisa que você falasse que você está com calor. Então, um termo errado. Então, terceira, falso. Quarto item. Condução, convecção e irradiação térmicas são formas de propagação do calor. Acabamos de falar isso no início, verdadeiro. Né? São as 3 formas de propagação do calor. Condução sólido, convecção gasoso ou líquido e irradiação, que é a luz solar, que é o infravermelho. Um exemplo, né, a luz de uma lâmpada, de uma vela, é tudo por irradiação. Você está perto de uma fogueira, você se esquenta por irradiação. Os raios infravermelhos estão chegando até você. Então, irradiação. Então, quarto item verdadeiro. Quinto. As paredes internas de uma garrafa térmica são espelhadas com o objetivo de reduzir as trocas de calor por condução. Vamos tentar fazer uma garrafa térmica aqui. A garrafa térmica, ela tem 2 paredes internas, então são as paredes de vidro. Isso aqui não é a casca de fora que você vê não, tá? Isso aqui é dentro da garrafa. Então são 2 paredes. Essa parede, ela é espelhada, internamente ela é espelhada. Isso aqui é um espelho, ó. Essa parede interna é espelhada. Qual é o objetivo dessa parede ser espelhada? Porque nós vimos que o calor pode se propagar de 3 maneiras. Então a garrafa térmica é um exemplo assim maravilhoso para representar essas 3 formas de propagação. Então quando você tem calor, o café aqui dentro, que ele está quente, então esse calor aqui, a tendência dele é sair, fugir. Então ele vai vir, esses raios virão, vão bater na parede espelhada e vão ser refletidos aqui dentro. Ó. Então ele vai ficar nesse zigue-zague aqui. Ó. Então é uma forma de aprisionar o calor. Tá? Então, a parede espelhada é irradiação. O objetivo dela é por irradiação. Aqui ele falou que é por condução. Então, o quinto item está falso. Vou matar isso aqui, eu vou voltar e vou terminar isso aqui. Então, 2 e 4. 2 e 4. Aqui, ó, letra B. Então, essa questão, opção correta, letra B. Bom, então nós falamos que a parede espelhada é por irradiação, para impedir que o calor fuja por irradiação. Entre essas 2 paredes aqui ó, de vidro, aqui dentro tem vácuo. Vácuo. Não tem nada, é vácuo. Não tem ar, não tem líquido, não tem nada. Esse vácuo nós já vimos que é o quê? Ele vai impedir que o calor se propague por convecção, e também por condução. Né? Se uma parede não está encostada na outra, não vai ter condução do calor, porque o condução ele precisa de ter um meio em contato. E não tem ar aqui dentro, não vai existir a convecção. Então, o ar que, tá aqui, né, que estaria aqui perto iria esquentar e vir para o outro lado e fugir o calor daqui. Então, não tem ar aqui, não vai haver convecção. As paredes não estão próximas, não vai haver condução. Olha que maravilha aí. E a tampa da garrafa também impede que o ar de fora, que está mais frio, né, entre e haja a convecção. Tá aí. A garrafa, então, o objetivo da garrafa térmica é impedir que o calor fuja, né, se conduza pelas 3 maneiras. Então, tem a parede espelhada, que vai evitar a irradiação, o vácuo vai impedir a convecção e a condução. E a tampa também impede a convecção. Finalizamos mais uma questão. Inscreva-se e ative o sininho. Se você gostou e quer mais uma videoaula, deixe o seu like.